Vamos abrir um pouquinho a Bíblia, tá? Quem manda ser da Academia da Fé? Não tem jeito, né? Academia, né? Salmo 112, eu leio a partir do verso 1, né? Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Verso 2: a sua descendência será poderosa na terra. Você crê nisso? Amém. Eu creio. Creio Amém. em tudo que a palavra de Deus diz. Sim. Tudo. Amém. Embora muitas vezes os nossos olhos não vejam isso, eu creio que o Senhor fará. Amém. Amém? Então vou de novo, 2. A sua descendência, está falando contigo, comigo, será poderosa na terra. A maior profecia é a palavra de Deus, né? Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Amém? Amém. Amém. Família é plano de Deus, né? E Deus planejou uma família saudável. Amém. Para cada um de nós. Ele tanto planejou que ele nos deu um manual para que você, se você seguir esse manual, você vai chegar e vai chegar muito bem. Sim, sim. Amém? É assim que você vai ter uma família equilibrada, saudável. É isso que nós viemos aqui falar hoje com vocês. Sobre essa família saudável que Deus tem para nós. Amém? Isso, né? Deus, né? Aqui nós estamos começando o mês da família, não é isso? Então, a gente está inaugurando aqui com vocês esse mês da família, por isso que o nosso tema é sobre a família. Família é uma ideia de Deus. Ele que criou, Ele que projetou. Ele não nos criou para estarmos sozinhos. Ele criou para estarmos juntos. Não só na nossa família de sangue, mas na nossa família da fé. E o lindo, né? E como o Gustavo falou, Ele não só nos deu uma ideia, mas Ele nos deu um manual com instruções para que a gente pudesse ter uma família saudável. Então, ele não falou assim, olha, eu tenho uma ideia, agora se vira, toca ela aí contigo, mas ele nos deu instruções para que a gente seguindo esse manual, a gente consegue estar usufruindo do projeto dele de uma vida, como o Gustavo leu aqui, que a nossa prosperidade será abençoada, nossos filhos serão abençoados, nada vai faltar na nossa casa, a nossa casa será cheia de alegria, a nossa casa será cheia de amor. E esse é o plano de Deus para a nossa família. E a gente precisa entender, então, como é que eu posso usufruir isso? E foi interessante, né? Porque para vir para cá, dessa foi a primeira vez que a gente veio de carro, que a gente não é animado igual o pastor Elinho de pegar moto e sair por aí quilômetros e quilômetros. A gente gosta mais de um aviãozinho, né, amor? Melhor. Aí, dessa vez, a gente veio, que a gente trouxe algumas coisas aí para conexão à noite, que eu quero ver vocês aqui, hein? Fala com o teu irmão, quero ver você aqui, hein? Isso aí. Veio de manhã, mas veio de noite também, hein? Vamos embora. Só hoje, não, todos os domingos, né? Todo domingo. E aí, a gente resolveu parar em Poços de Caldas. Isso aqui é só um parênteses. E eu inventei com o Anderson, cadê meu amigo de aventura? Inventamos lá de saltar de parapente. Aí eu queria viver emoção, né? Adrenalina ali. E a Rose e o Anderson só indo, assim, só para tirar foto, né? Só. E aí, para chegar lá, eles começaram a colocar várias coisas, né? Ó, quando for assim, você pega assim, aqui, quando você for saltar, você tem que sair correndo, você não pode parar. Começou a dar algumas instruções. E me fez assinar um termo que eu podia morrer. Se eu não... Aí eu falei assim, meu Deus, eles fazem assim de propósito para botar você longe daquilo, né? Se eu não seguisse algumas instruções, eles estariam totalmente isentos de qualquer problema que acontecesse comigo. Ou seja, ele me deu algumas instruções que eu tinha que seguir para eu ter um voo maravilhoso, lindo. É um Cristo Redentor lá que eles têm lá em Poços de Caldas, né? Vocês devem conhecer aqui perto. Então, fui lá e foi uma maravilha. Eu fui, vi tantas coisas e tive que seguir. No final, para descer, você tem que ficar com o pé para cima, porque tem um airbag embaixo. Enfim, deu tudo certo, foi maravilhoso. Depois eu mostro a foto para vocês. Amém. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: há instruções que a gente precisa seguir para que a gente não morra.
para que a nossa família não venha. Há algo da parte de Deus que a gente precisa consultar. Ele nos deu esse manual. Ele nos dá o Espírito Santo que nos dá. Olha aqui. Aqui não, Cris. Isso aqui já foi mais. Ele vai nos instruindo para que a gente tenha uma vida abundante na nossa casa. E a gente não pode se acostumar com uma família, é assim mesmo, algo medíocre, porque o que Deus tem para a gente é muito bom. E é muito bom não só o que foi. Casamento não é algo que você ou família, olha, casei, estou aqui, né, o ápice. Aí é o que todo mundo acha que é o ápice. Então, daqui para baixo é ladeira. Não. A palavra de Deus diz que a vereda do justo, ou seja, o caminho daquele que crê, daquele que tem Jesus, daquele que entregou a sua vida para Jesus e que é uma pessoa transformada, é algo melhor a cada dia. Eu já estou empolgada nas nossas viagens pela frente, nossas aventuras, né, amor? Em Portugal. Isso, vamos para Portugal. Nós vamos viajar para Portugal. Você vai saltar lá comigo parapente? Eu vou tirar foto. Vai lá. Vai lá. Você. Sou eu ainda, essa parte? Eu vou inventando no meio, aí me perco mesmo. Então é isso. Então nós precisamos cuidar. O tema da nossa mensagem de hoje é sobre valores que a gente não pode perder. Sobre essas orientações e valores na nossa família que a gente tem que deixar muito guardado no nosso coração. A gente vai falar sobre resgate de valores perdidos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, a gente vai estar baseando a nossa palavra de hoje de manhã em Lucas, no capítulo 15. Rafa, até que horas aqui? 11? 11h30? Tá. Lucas, capítulo 15, nos versos 8 a 10. É um texto pequeno, fala sobre a parábola da dracma perdida. E assim diz: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui, já que a gente está falando aqui de dracma, se você não sabe, é o salário, é o valor de um dia de trabalho. Equivalia a um dia de trabalho. Aquela mulher, ela tinha 10 dracmas. Então, ela estava bem. Se perdesse uma, ela não ia morrer de fome no dia seguinte, não é isso? Estava legal, ela não ia ficar preocupada do que ela ia oferecer para a família dela, porque ela tinha 10, mas ela perdeu só uma. E ela não ia ficar, ela não desvalorizou essa única dracma pelo fato dela ter 9. Vocês estão comigo? E esse é a nossa atenção, na nossa família. Muitas vezes, tem muitas coisas que estão ok na nossa casa. Poxa, eu estou aqui, minhas filhas estão bem, eu estou aqui, estou com tantas coisas. E, às vezes, por algumas distrações e pelo cozinhar do inferno na nossa volta, das distrações, a gente vai perdendo alguns valores que a gente não pode negociar dentro da nossa casa. Ela perdeu a dracma, não foi lá fora. Ela perdeu a dracma, esse valor, dentro da própria casa dela. E muitas vezes a gente tem que entender o que tem roubado a nossa atenção e o que tem tirado a nossa importância de determinados valores que a gente não pode negociar. Quem sabe, muitas vezes a gente está aí com um checklist quando você acorda, ou é só comigo? Quando você abre os olhinhos, você já tem tanta coisa para resolver, tanta coisa que você fala assim, eu estou vendo que está acontecendo isso na minha casa, mas eu vou ver depois. Não é assim? Eu estou sentindo assim, esquisito ali meu filho, mas aí daqui a pouco você sente de novo, mas o volume de coisas que a gente tem para fazer é tão grande que a gente vai adiando e os valores vão se perdendo aos poucos, e daqui a pouco de 9 você tem 8, de 8 você tem 7, ou talvez seja uma preguiça.
Porque você ter que resolver coisas dá uma... Assim, lá vou eu ter que enfrentar isso, vou ter que, né, resolver isso dentro de casa, e você se sente um pouquinho adiando as DRs dentro de casa. Né? E quem sabe é um tempo da gente parar e pensar, assim, poxa, qual é a estratégia, Senhor, para eu poder entrar nessa situação, porque esse valor aqui eu não vou negociar dentro da minha casa. Muitas vezes pode ser também o medo do confronto, porque tem gente que coloca debaixo do tapete, vai botando debaixo do tapete determinadas coisas, porque não quer confronto, não quer desgaste. E nesse momento é que a gente tem que parar e pensar, Senhor, sonda-me meu coração, sonda aqui o que está na minha casa, me dá um discernimento espiritual para que eu possa entender o que tem sido perdido e o que eu preciso procurar diligentemente, para não nos deixar nos acomodar com as situações. E a pergunta que eu quero fazer aqui para passar para o Gustavo é como que a gente pode achar esse valor, essa dracma que a gente tem perdido dentro da nossa casa. Isso aí. E o que a mulher fez no texto? Primeira coisa que ela fez, ela acendeu uma candeia. Né? Significa que a casa estava mal iluminada. Quando você fala de iluminação, né, na Bíblia fala de revelação. Sim. E revelação ela está associada com comunhão, né, com intimidade com Deus. Né? Quando você pega algo que está escuro e bota uma lanterna, você tem clareza. É isso que ela tinha, né? Então havia provavelmente uma falta de relacionamento com Deus. Né? E isso afeta o quê? Quando você não está em comunhão com Deus, isso afeta a sua percepção espiritual. Sim. Né? Afeta a nossa percepção espiritual de como está a nossa vida e a nossa casa também. Então, a primeira coisa é precisamos acender o nosso relacionamento com Deus. Né? Eu lembro que, de vez em quando, né, não devia acontecer, sou pastor, né? Pastor? Aí eu durmo, caramba, hoje eu não orei direito. Hoje eu não li a palavra como eu gostaria de ler. Isso já me incomoda. Né? E deveria nos incomodar sempre. Sim. Né? Porque essa intimidade é que não vai dar. Jesus, toda manhã, ia falar com o Pai, sabia? Está lá em Isaías. E sabe o que o Pai fazia? Ele dava para ele o que ia acontecer no dia. Então ele já chegava lá. Aliás, os discípulos ficavam maravilhados. Jesus, nos ensina a orar, porque você vai lá, fica no monte, ora, quando você volta, milagre para lá, milagre para cá, a orientação. Então, Deus quer nos orientar. Sim. Amém? E a primeira, tudo que Deus fala é importante, amém? E a primeira coisa que Deus fala, sabe o que é? Haja luz. Está em Gênesis 1, verso 3. Haja luz e faça a separação entre luz e trevas. Faça a separação entre o certo e o errado. Então, Deus mandou, né? E nós temos isso. O que acontecia com ela? Ela não conseguia fazer essa separação entre o santo e o profano, né? Mais pesado. Não conseguia enxergar, né, o quanto estavam distantes de Deus. Então, a primeira coisa que você tem que fazer também é, quando você iluminar, é saber o que você está procurando. O que você perdeu? Tem uma questão, né, sobre muitos valores que hoje em dia começam a ser comuns demais do lado de fora. E a gente deixa entrar dentro da nossa casa e a gente fala, tudo bem. Coisas que são naturais e que a gente fica mesmo... O mundo todo está aceitando determinados comportamentos e a gente vê, e às vezes você fica constrangida porque você está contra uma maré de uma mentalidade do lado de fora e você está deixando contaminar, entrar dentro da sua casa e aquilo ali se tornar normal. E aí você misturou o santo, aquilo que é de Deus, com as coisas que não são de Deus. E os valores vão se perdendo. E a gente falou, opa, aqui não, endereço errado, bateu na porta errada, aqui, aquela coisa, né, que a gente sempre fala com os filhos, né, mas todo mundo. Mas nós não somos, nós somos os filhos de Deus, nós somos uma família de Deus, nós temos uma identidade, nós temos um DNA, nós temos um modo de viver e que não podemos negociar. E isso que a gente tem que ficar atento. O que será que eu tenho cedido? O que será que eu tenho deixado entrar dentro da minha casa? Amém. Né? É isso mesmo.
Então, ela não conseguia enxergar, né, o quanto estava distante de Deus. Sim, sim, sim. Essa que é a verdade ali. Né? A iluminação tem a ver com isso. Né? Um exemplo bíblico é o caso do sumo sacerdote Eli. O Eli, Eli começou a ficar, inclusive, cego no final da... Mas por quê? Olha só. Essa cegueira é reflexo de uma cegueira espiritual, quando não se posicionou contra o pecado na sua casa, dos seus filhos. E gerou o quê? Gerou morte. Só que aquela mulher não. Aquela mulher viu, eu não vou perder esse valor de jeito nenhum. Sim. Eu vou buscar até achá-lo. O que ele está dizendo aqui? Eu vou restabelecer esse valor na minha família. O meu filho, a minha filha, deixarão de ser oprimidos por alguma coisa. Talvez drogas, né? Eu vou até o fim. Né? Infelizmente, muitas vezes, nós precisamos perder uma dracma, né? Como está escrito ali, para que possamos nos posicionar. Não precisamos disso. Amém? Se andamos na palavra de Deus, automaticamente o Espírito Santo, através do testemunho interior, vai nos avisando, vai nos dando, ó, faça isso, não faça aquilo. Amém? É com a gente trabalhar isso. É igual o ferro, né? O pastor Eli sempre dá esse exemplo. Porque a comunhão com Deus, como o Gustavo falou, ela nos dá uma sensibilidade, ela nos dá uma clareza. Né? O Espírito Santo, ele nos diz as coisas que estão por vir. O Espírito Santo está conosco e ele nos dá essa sensibilidade de algo que não está encaixando dentro daquilo que Deus quer para nós. A palavra de Deus, ela vai demonstrando e você lê aquilo, ela vai apontando aquilo que deve ser corrigido. E é interessante que se você vai deixando de ter essa comunhão com Deus, é igual aquela, vai cozinhando você, vai tirando o ferro da tomada, ele está quente. Ele não fica frio da hora para a noite, do dia para a noite. Ele vai, né? Vai esfriando, esfriando, e você não percebe o quão longe você está dentro do plano de Deus para você e para a sua casa. É isso aí. Então ela buscou iluminação, e a palavra diz que ela procurou diligentemente. Sim. Cuidadosamente. Né? Sem cessar. Eu vou achar essa dracma. Porque ela está na minha casa. Existe um limite aí. E Paulo faz uma oração muito boa sobre iluminação. Vamos abrir em Efésios, no capítulo 1. Eu leio no verso 17 ao 19, que fala exatamente sobre essa necessidade de termos essa iluminação do Senhor, essa comunhão, essa intimidade, né? Eu leio a partir do verso 17, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o quê? Espírito de sabedoria. Então, nessa busca, ele vai te dando tudo isso aqui. Espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança, dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com aqueles que creem, para conosco que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, ele ilumina os nossos olhos, os olhos do nosso coração. Sim. E a pergunta que a gente faz é, como a gente falou aqui, será que tem alguma coisa no nosso coração? E eu identifico isso na caminhada. É algo que a gente tem que estar sempre corrigindo. Gustavo é engenheiro naval e ele me falou uma vez uma coisa que eu nunca esqueço. Um navio, ele tem que estar o tempo todo sendo monitorado para poder chegar no seu destino. Porque tem muitas questões de vento, de onda e de tantas coisas que, se você não corrigir, ele vai começando a sair daquela direção e vai indo para outra. E muitas vezes você, olha, a gente vai fazer 29 anos de casado em julho, mas eu me pego pensando coisas a respeito dele que eu falo, opa, não, isso não. A gente tem que corrigir. Ou então, coisas que eu tenho guardado, que eu tenho que chegar e corrigir o tempo todo.
Não é algo que você chega e vai falar assim, olha, eu fiz uma vez e não vou fazer mais. É algo que você começa a pensar que determinadas coisas de tratamentos que você vê entre os seus filhos e que daqui a pouco você começa a achar comum, e não é comum. A gente precisa ter dentro da nossa casa uma cultura da honra, de uma valorização entre as pessoas, da forma de se falar. Daqui a pouco você está se acostumando de alguém chegar e falar aquilo dentro de casa. Opa, não. Aqui em casa não. Que história é essa? Gente, é uma coisa que a gente não pode negociar. Como é que ele está falando comigo? Opa, não. Eu não vou. Assim não é assim que eu tenho que falar. O Espírito, e nem é assim que eu tenho que falar com ele, nem ele tem que falar comigo desse jeito. E a gente vai se acostumando com os tons errados. Vocês estão pegando o que a gente está falando? É coisa do dia a dia. E a gente tem que se inconformar com essa mentalidade e essa maneira de ser família, que não está dentro dos planos de Deus, para a gente ter esse voo maravilhoso que a gente tem, para ter aqui nessa terra. Por isso que a gente precisa sondar o nosso coração. E a gente tem que identificar os pontos, coisas, e Deus é maravilhoso. O Espírito Santo, ele te mostra. Vou te falar, ele te mostra onde você precisa mudar e onde que está pegando ali na tua casa naquele momento. Talvez seja uma pessoa que você deixou entrar na sua casa, que deu uma... Espírito Santo, ele te mostra, ele vai apontando. E você precisa ter essa coragem, essa estratégia do céu. E Isaías 30, 21 diz que se você estiver se desviando para a direita ou para a esquerda, vai vir uma voz. E é interessante que fala que é uma voz que está atrás de você. Uma voz que está próxima, porque você está tendo comunhão e ele pode estar falando com você. Ele vai falar assim, esse caminho aqui não. Vai por esse aqui que eu estou te indicando. Vai nesse manual de vida, nesse manual onde eu tenho de planos e projetos para a tua família. Porque é planos de paz e não de mal. Amém? Isso aí. Então, a nossa atenção não é só com a gente, não. É o que nós deixamos entrar na nossa casa. Isso. O que permitimos que entre. Né? Eu botei aqui, qual a qualidade de informações que você deixa entrar também na sua mente? O que você assiste, né? O que você vê? E que tipo de amizade vocês têm permitido, né, com seus filhos? 1 Coríntios 15, 33 diz, Paulo começa assim, não vos enganeis. Significa que o mundo quer te enganar. Isso. Que ele quer te botar para trás. Né? Que ele quer conquistar os teus filhos para ele. Então ele fala assim, não vos enganeis. As más conversações. Essa palavra pode ser também traduzida como as más companhias. Corrompem, né? Deterioram os bons costumes, os bons valores seus. Né? Na verdade, o seu filho ele é preparado para o mundo na sua casa. É ali que ele é preparado. Ali que ele vai fazer o bom combate, porque ele vai ter uma base sólida sua. Vamos conversar sobre isso. Né? Eles comparam, sabia? Chega alguém, eles vão numa família disfuncional. Existem muitas famílias disfuncionais. Né? Eles vão para a escola? Não. Então, cada criança traz sua cultura. Para a escola, não traz? A sua filha tem a sua. Se ela está firmada, ela vai ver, em casa não é assim. Meus pais não se tratam assim. Entenda? Eu me lembrei Então, de uma o coisa segredo é interessante das minhas filhas, né? Que aí chegou e estavam lá tendo uma questão da amiguinha dela contando como os pais dela brigavam em casa. E aí ela foi e falou assim, na minha casa também, minha mãe briga muito com meu pai. Eu falei assim, Jesus. Porque ela não gosta que meu pai coloque o sapato ali, e ela fala com meu pai. Ou seja, o que ela entendia de briga não tinha dimensão do que era do lado de fora. É algo assim, eu até fiquei assim em vergonha, porque eu falei assim, eu não ia explicar que era por causa do sapato, né? Aí você fica, porque criança te deixa numa situação, né? Mas elas entendem, é um lugar para elas de segurança, né? Ainda mais quando vê que o pai e mãe se amam, aí é um lugar de segurança para os nossos filhos. Né? Amém. É isso. Eu quero dizer que eu te amo, meu amor.
Verdade. Eu também. Hoje de manhã eu falei para ele, sério, eu não conheço ninguém. De verdade, eu não estou aqui. Não tem como meu marido é para mim. Eu ficava brincando quando eu me emociono, porque eu sou meio, né, agitadinha, assim, e quando eu chego, eu tinha, assim, coisas para fazer, e ia, eu queria tomar decisões, eu ligava para ele, amor, ele me acalmava, me dava uma paz, que eu até brincava, eu chamava ele de Lexotan. Vou dormir agora. Na verdade, é importante você conhecer com o tempo o seu cônjuge, Sim. né? Até a linguagem de amor, não é isso? Só tem um problema, a Cristina tem todas as linguagens de amor. Eu quero presente, eu quero tempo Essa é a de minha dificuldade. Mas eu lembro uma vez que ela estava passando um problema pesado no trabalho, né? E Deus fala, Deus te orienta como você tratar bem seu cônjuge. E ela estava mal, né, mano? Lembra? Foi uma época que... E só sabe que está mal quem dorme com ela, né? Né? Na cama é que a gente descobre, né? Aí o Espírito Santo me orientou a fazer algo. Né? Eu sou filho de português, né, mano? Não sou assim não, tô brincando, tá? Mas o que aconteceu? Tipo, vai no shopping. Falei, fui no shopping. Rapaz, vai nessa loja. Quando eu olhei a loja, eu quase caí para trás. Senhor, a Gaster não. Né? Deus me ama. Aí comprei para ela É. um colar. E foi tão interessante, a gente não combinou isso não. Não. Foi tão interessante porque eu estava me sentindo assim, sabe quando você se sente a pior profissional, a pior mãe? E tudo eu chorava, porque eu me achava... Sabe quando você acha que não está fazendo nada certo e tudo está te oprimindo? E parece, eu chegava lá, só chorava, porque as coisas não... E eu estava sendo muito menosprezada naquilo que eu estava fazendo no meu trabalho, e aquela rachadurazinha no vaso fez com que eu achasse que todo o resto estava ruim e eu não conseguia valorizar todo o valor que eu tinha em casa, como eu era privilegiada, como eu era filha de Deus. O problema ofuscou quem eu era. E quando ele veio eu vim de uma família muito, muito simples, eu nunca tive joia, eu não sou essa, até hoje arrebentou meu colarzinho, né? Mas tudo bem. E aí, quando ele me deu eu chorei, porque eu falei assim, gente, a Gasté é só para global, não é para mim. Eu não conseguia enxergar que ele me lembrou, através daquilo, qual o valor que eu tinha. E isso, às vezes, a gente tem que ter dentro de casa, sabe? Porque os nossos filhos, às vezes, eles perdem a identidade deles, com o que eles ouvem, com o que eles fazem, né? Com o que as pessoas fazem em relação a eles. E aquilo foi um revigorar, e foi legal, só terminar, senão a gente fica contando história e não termina aqui. Né? Ele me deu um colar e uma pulseirinha, só que ele botou primeiro a pulseirinha do lado da cama, eu acordei, ele já tinha ido para o trabalho, botou lá um bilhete, eu chorei todos, e quando eu fui para o banheiro, pendurado no chuveiro, tinha o colar. Então, aquilo ali foi muito importante, e eu ainda fico orando que Deus possa estar te pensando mais, te ungindo. Ora mais, ora mais. Novo, faz. Vai lá. Ah, meu pai. Não ora muito não, tá, gente? Mas vamos lá. Até me perdi aqui, gente. O aniversário é dele. Vai, eu que tenho que dar o presente. 10 minutos que a gente tem. Tá. Mas você acaba transmitindo os valores para os seus filhos, para a sua casa. Isso. E você é o encarregado de preservar esses valores. Né? Por exemplo, Davi. Você fala de Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Né? Aí você vai, esse cara deve ser o cara, é perfeito. Né? Deus fala ali, né? No livro de Atos, né? Achei Davi, olha só. Né? Filho de Jessé, um segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então ele tinha muitas dracmas. Sim. Só que o problema é que ele perdeu uma dracma importantíssima, que era a sua família. Ele foi um mau pai, não vou nem falar péssimo, já falei, né? Péssimo pai. Né? Os filhos brigavam, se matavam, queriam roubar o reino dele, e esse daí era Davi.
E é isso. Então, a gente viu aqui, então, que o primeiro passo que a gente precisa dar, vamos ver se a igreja está comigo, para que a gente tenha que procurar a nossos valores dentro de casa, a nossa dracma é o quê? Acender a candeia. E a primeira parte de acender a candeia, a gente precisa estar com o nosso relacionamento com Deus em alta. A parte também de acender a candeia é acender a candeia nos nossos relacionamentos dentro de casa, de uma valorização, como a gente falou, de uma intimidade na família. E o pastor Hélio me falou algo, a gente está tendo uma conexão de pastores agora lá em casa, está sendo muito bom, né? Todos os pastores em conexão. E lá ele falou uma frase que ficou bombando. Ele falou, semana passada, ele falou, Cris, comunhão é remédio. Fiquei com aquilo na minha cabeça. Comunhão é remédio. Significa que se tem algo que você está vendo no teu filho, chega perto, vai tomar um café com ele, vai tendo comunhão com ele, porque o distanciamento, às vezes dentro da nossa própria casa, é que geram concepções completamente diferentes. Então, a gente precisa ter esse tempo em casa, tempo com Deus e tempo com as pessoas com as quais a gente convive, e não deixar a nossa rotina roubar isso. E a gente, quanto mais junto, menos diferenças a gente vai ter. Quanto mais juntos, mais sintonia. Não é assim? Às vezes você acha algo de alguém, você começa depois a conversar com ela, tudo aquilo que você estava pensando foi embora. Ou o casal que deixa de estar junto, ou deixa de ter relacionamento íntimo junto, daqui a pouco aquilo vai ficando meio esquisito, uma coisinha que já dirigiu lá no carro, você já não tem paciência, daqui a pouco tem aquele relacionamento gostoso, está lá, e aquilo ali já vai ficando mais leve. Comunhão é remédio. Você pode falar para a pessoa do teu lado? Comunhão é remédio. Vai lá. E você acende a candeia do seu filho. É isso. Quando você apresenta bebê, né? Lá a gente apresenta muito, né? A primeira coisa, o bebê não consegue entender Deus. Sabe quem é Deus para o bebê? São os pais. Ele imita os pais. Viu? Se tiver um trejeito, Daniel vai ter. Pai, né? mãe. Então, antes de apresentar o bebê, a gente ministra aos pais. A gente chega, vamos conversar, né? Sabia que o seu filho vai ver Deus em você? Isso. Ele vai imitar tudo que você faz? Vai falando. Sabia que é importante que o seu filho veja você buscando a Deus na sua casa? Sim. Juntos? Sim. Isso que a gente quer dizer. Você quer ter um filho na adolescência bem, jovem bem? Faça isso. Né? É por isso que eu falei que o seu filho é equipado e preparado para as coisas deste mundo em casa. Não deixe para os outros o ensino de valores dos seus filhos. A gente não lê aqui, ó, o Provérbio 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar. Não é isso? E quando for velho, não se desviará dele, porque os nossos filhos não são nossos. Os filhos são de Deus. Né? Salmo 127 diz isso, né? Mas eles são como flechas nas nossas mãos, nas mãos do guerreiro. Então ele manda ensinar no caminho, mas essa responsabilidade não é de Deus, ele deu a nós. Nós que atiramos nossos filhos para que acertem o alvo. É assim que a gente trabalha. Eu achei interessante quando o Gustavo estava me falando sobre isso, algo que eu não tinha pensado, né? Porque ele falou que devemos ensinar os nossos filhos no caminho que, na verdade, nós estamos andando. Como é que a gente vai ensinar um caminho que eu não conheço? Como é que eu posso ensinar algo em que eu não estou vivendo? Então, nós precisamos ensinar nossos filhos no caminho em que nós estamos andando, no caminho em que nós estamos vendo e aplicando na nossa vida. E a segunda forma, então, vamos lá no texto das dracmas, vamos lá, gente? Isso, ele Nas dracmas, primeiro é acender a candeia, a gente falou sobre relacionamento com Deus, nossos relacionamentos com a nossa família. E a segunda coisa que a mulher fez, acendeu a candeia e pegou o quê? A vassoura para varrer a casa. Então, a gente não basta identificar, opa, entendi isso aqui que está acontecendo. Exige não só uma identificação, mas exige uma ação. Uma coisa é a gente saber,
Casa, gente, é um negócio que não para limpo. É ou não é? Eu não sei, mas Jesus, eu moro em casa que tem andares e tal, e você limpa um lugar, daqui a pouco está sujo o outro, e não para nunca. É o tempo todo você limpando. A pessoa que deixa a casa sempre desarrumada, ela acaba não nem vendo o que sujou. Porque se você vai colocar uma blusa em cima daquela ali, aquela, vai ficando aquele monte, acaba que você não sabe se a última já lavou. E quanto mais bagunçado fica, menos você consegue ver a sujeira. É ou não é? Mas quando você deixa limpinho, tudo limpinho, tanto é que quando você passa o dia limpando, antes, podia todo mundo entrar em casa de qualquer jeito. Não, tira o sapato. Olha ali, está limpando. E você começa a enxergar as coisas que estão sujas. E a gente precisa manter essa disciplina de chegar e não deixar identificar a sujeira e falar, opa, isso aqui eu vou tirar. E todo dia eu vou tirar. Queria que você abrisse comigo um salmo conhecidíssimo, que fica aberto na casa de todo mundo. Qual é? Muito bem. Salmo 91, ele fala justamente desse primeiro momento aí nosso, dessa iluminação, que é estarmos habitando no esconderijo do Altíssimo e tendo essa intimidade com Deus. E aí, chega aqui no versículo que diz, praga nenhuma, cadê, onde é que está? 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Eu quero dizer para você que você é autoridade na sua casa. Você é filho de Deus Altíssimo. E você vai ter que chegar, quando identificar, você está habitando no esconderijo do Altíssimo, você está tendo essa intimidade com Deus, você identificou, você vai usar o nome que Jesus te deu e vai falar assim, aqui na minha casa, não. Praga nenhuma vai entrar na minha casa. Eu estou vendo isso aqui, esse pensamento na vida do meu filho. Eu começo a orar. Senhor, no nome de Jesus, eu repreendo todo pensamento, todo espírito de depressão, Amém. Tudo aquilo que quer desestabilizar Amém. A minha casa. Amém. Eu não autorizo entrar aqui Amém. Dentro da minha casa, em o nome de Jesus. Você é autoridade dentro da sua casa. E você não vai deixar lixo nenhum entrar na sua casa. Desde as pequenas coisas às grandes, sem pequenas concessões. Eu estou me lembrando de uma questão que chegou. Eu detesto mosquito, detesto. Eu estava lá, o mosquito não me deixou dormir. E aquilo eu estava com tanta raiva, porque eu fiquei sem dormir. E aí a gente estava lá tomando café. Era um sábado, estava lá as meninas, a gente a mesa comendo. Falei assim, gente, estou muito zangada. E agora eu tive uma inspiração. Eu vou orar. E eu quero que vocês concordem comigo, porque eu sei, vocês concordando com o que é, mãe? Porque mosquito nenhum vai entrar aqui em casa. No nome de Jesus. Eu falando assim, eu estava falando sério. Eles começaram a rir igual vocês. Eu fiquei tão chateada. Aí ela chegou, me enfraqueceram. Acabaram com a minha oração. Me enfraqueceram. Eu até hoje falo quando tem mosquito, é porque vocês não concordaram comigo aquele dia. Mas o que eu estou falando para vocês é que essa autoridade está sobre nós. E há uma promessa. Você vai chegar, quando você identificar na sua casa coisas que estão fora, você vai chegar, Senhor, baseado em... A gente tem que orar a palavra, gente. Tem que pegar a palavra e falar assim, olha, não vai entrar na minha casa praga nenhuma. Eu sou autoridade dela e eu vou decretar aqui. O anjo do Senhor sobre essa minha casa. E não vai. Não estou falando só sobre pessoas, sobre pensamentos, sobre influências, sobre coisas que você está detectando, comportamentos, e você vai chegar e determinar, porque você tem o nome de Jesus. Amém? Amém? É isso aí. Então ela pegou, iluminou. O que ela viu? Que a casa estava suja. Que tinha muita sujeira para ser tirada ali. Né? São coisas que têm que ser retiradas, que atrapalham e destroem uma família. Né? E vou dar só um exemplo aqui. Né? O trabalho excessivo é um deles. Trabalhar é bom. Eu amo trabalhar, gente. É muito bom trabalhar. É muito. Mas é uma cilada dos tempos modernos. É essa daí. É fazer você trabalhar que nem um condenado. Posso falar isso? Não? Trabalhar que nem um condenado. Tem gente que nem tira férias para não perder o emprego. E o pior ainda, né? Pior é aquele que não tira,
aquele que tira férias e ninguém sente a falta dele. Então o cara fica preocupado, né? Aí o chefe, tu estava de férias? Nem percebi. Passa no RH, não é isso? Porque hoje o custo de vida está lá em cima, né? Na minha época, né? Não é que eu sou tão velho assim não, mas na minha época não tinha celular. Não tinha que pagar dados, né? Não tinha que ter o iPhone, né? Não tinha nada disso. Né? E hoje em dia, isso é uma grande carga para a família. Né? Isso só traz um prejuízo. Né? Você não tem mais tempo para estar em família. Viver em família. E muitos casamentos são desfeitos por causa disso, viu? Eu estou dizendo, e quantos filhos desestruturados? Né? Eu lembro, né, quando as minhas meninas eram mais novas, agora já estão com 26 anos, né? Que tinham coleguinhas que se cortavam. Outros pintavam o cabelo de rosa para chamar a atenção dos pais. Talvez não 100%, né? Entende o que eu quero dizer? Falta de atenção no lar. Aí o cara pensa, uma perguntinha, o que é melhor? Um salário de 30 mil ou de 10 mil? Aí vai chegar o quê? Pastor, claro que é 30, né? Deus tem o melhor para nós. De 30 é muito melhor que 10. Mas Deus não vê o montante. Deus vê o teu coração. Sabe quem vê a parte externa? É Ele mesmo, o inimigo. Né? Eu lembro que eu tive, quando eu fui para a reserva na Marinha, já falou que eu sou engenheiro naval, né? Sou da Marinha. Eu tive algumas propostas. Né? E uma delas era para ganhar bem mais, né? Além da minha salário da reserva, ainda ia ganhar isso. Né? Só que as minhas filhas ainda estavam na pré-adolescência. Né? E eu fui falar com Deus. E só tinha um probleminha desse emprego. Né? Como naquela época não existiam muitos poucos engenheiros navais sêniores, porque só se formava na USP, onde eu me formei, né? E na UFRJ. Na UFRJ se formava 2 por ano. Na USP, uns 15 por ano. Só que todos esses 15, essa foi a minha experiência, né? Acabam indo para o mercado financeiro. Você se forma, chove convite para trabalhar em banco, né? Eu vou chegar lá. É a pessoa aqui, né? Chove. Né? Então, a minha escolha foi, Senhor. E Deus falou claramente, dê atenção à sua família. Num livrinho que você deve ter lido na Atos, né? Aquele da pombinha, né? Ouvindo a voz do Espírito. Tem um empresário lá, não é isso? Como ser dirigido? Ai, que beleza. Hein? Como ser dirigido pelo Espírito Santo? Tem um empresário lá que rico, né? Mas cada proposta que ele recebia, por mais milionária que fosse, ele tinha um quartinho lá. Em que ele se trancava no quartinho e só saía de lá com a resposta de Deus, sim ou não. Amém? O que você valoriza mais? Essa aqui é a pergunta. O que você vai dar prioridade? Porque as prioridades de Deus são claras. O reino de Deus tem prioridades. Primeiro Deus, depois família, depois trabalho, gente. De que vale, eu vou fazer um aqui, que vale ganhar o mundo e perder sua família? Essa é uma pergunta. Né? É claro que existem épocas e fases na vida de Isso. cada um. Né? Eu tive a minha época em que eu chegava muito tarde, eu tinha o meu coração voltado para a obra e eu queria muito, mas não era o tempo. Então, a gente tem que também saber discernir as estações e saber o momento de cada coisa. Então, um momento que talvez é tempo de trabalhar, você ser... E o Senhor vai cuidar da nossa casa. Eu lembro que eu também não queria voltar a trabalhar para eu poder cuidar dos meus filhos. Eu falava, não. E o Senhor falou, volta. Então, nós, na verdade, temos que saber discernir o que Deus quer para nós em cada época da nossa vida. E à medida que a gente obedece, Ele cuida do resto. Amém? É isso mesmo. Ele pode, não significa que o 30 mil não vai dizer sim, não. Amém? Consulte sempre a Deus. Isso. Isso é fácil, né? Alguém já viajou, comprou a passagem e depois pediu para Deus abençoar? Essa é uma pergunta. Ninguém aqui, né? Só santificado, né? Já comprei a passagem. Agora Deus abençoa, que seja uma bênção. Não perguntou nada para ele. Vamos lá, vamos continuar. E por último, gente, terminando aqui, então, a gente tem, então, vamos lá, igreja.
Primeira coisa é acender Acender a a candeia. A segunda, varrer a Varrer a casa. casa. E aqui a gente vê aqui nesse texto, diz que, e tendo achado, você achou o valor na sua casa. Reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O lindo dessa parábola, esse final, é que uma vez que nós preservamos os nossos valores, nós seremos referência nessa sociedade. Amém. Nós seremos aqueles que temos que dizer para as pessoas, casamento dá certo sim, Dá certo, ter sim. filho dá certo sim, as escolhas que nós fazemos baseado na palavra de Deus tem fruto e o fruto você pode ver na minha vida. Tem coisas que acontecem, mas Cris, meu filho está assim, minha situação está assim no meu trabalho. E espera, porque você Amém. vai ver a mão do Senhor. Você é referência nesse reino. Mesmo diante da dificuldade que você possa estar passando, seja com seus filhos, seja com o teu trabalho, Deus vai honrar a tua Amém. fidelidade. E você não imagina o quanto você está sendo referência de Deus por onde você passa. Nós fomos chamados para Isso. reunir as pessoas, dizer, essa palavra dá certo, É a verdade, porque isso dá aí. certo na minha vida e eu não vou negociar, porque nós fomos chamados para sermos esses em que leve essa palavra que traz salvação. E isso vai ser alegria na sua casa, mas vai ser alegria no céu. Amém. Porque Deus vai ver vidas sendo transformadas através da tua fidelidade, através daquilo que você não tem negociado. E eu quero declarar sobre você. Você pode ficar de pé, o louvor, se quiser vir para cá.